Vamos manter a Antena Zero independente. Agora você pode colaborar doando a partir de R$10 por mês para manter a rádio online mais ativa do país. São mais de 30 programas semanais inéditos e 50 colaboradores totalmente voluntários. Sua ajuda será usada para custear as despesas da rádio e garantir sua independência. Acesse agora benfeitoria.com/Rádio Antena Zero e colabore com a gente. Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, aqui é Fernando Konezuki. A gente está aqui hoje voltando a um modelo antigo de gravação do Desobediência Sonora, nas ruas, podendo registrar a realidade de outra forma, fora do estúdio. E hoje, aqui na Vila Nova Cachoeirinha, eu tenho o prazer de estar a terceira vez numa gravação com o Crick, Cláudio Antônio Cruz. Crick, muito obrigado por mais essa oportunidade de poder trocar ideia contigo. Bom, em primeiro lugar, que hoje a gente está aqui para poder falar um pouco sobre as memórias suas do Carandiru. Eu sei que recentemente você tem feito diversos documentários, tem dado diversas entrevistas, mas a gente tem vantagem de fazer isso e soltar antes que todo mundo. Essa é uma vantagem nossa. Então eu sei que você está numa movimentação grande e a gente também quer aproveitar esse movimento e poder de alguma forma preservar a sua memória, um pouco da sua memória, né? Teve o fanzine que a gente lançou seu também. Enfim, estamos nesse movimento. É isso aí, sou o Crick MC, do grupo de rap Comunidade Carcerária, mas meu nome é Cláudio Cruz, mas sou mais conhecido mesmo como Crick, e eu até esqueço que chamo Cláudio. Mas é isso aí, a minha vida na chegada ao Carandiru foi um tanto tumultuada, porque eu tinha vindo do DEIC numa reportagem muito grande em 1979, saí na primeira página, já era um cara bem conhecido na vida do crime, e quando eu cheguei lá, automaticamente, como todos, vão para o pavilhão 2, para a prova, para a triagem, fazer a inclusão, e nessa inclusão que foi feita lá, eu fiquei solto, né, por causa de um montão de conhecimento, né, mas logo em seguida veio a palestra, na palestra o próprio coronel e psicólogo já pergunta para todo mundo, quem tem inimigo levanta o dedo, quem não quer ir para o 9 levanta o dedo, alguns levantam o dedo e vai para o 5, né? E outros levantou inimigo, mas eu não sei se está no 9. E aí quando perguntou para mim se eu tinha inimigo, eu falei que eu queria ir lá dentro para ver se descobrir. Se eu tiver inimigo, vocês vão saber. E eu vou lá para descobrir. E eu fui para o 9. Mas fui para o 9 no outro dia, né? E é isso aí, minha chegada. E ela foi muito tumultuada, né? Mas você já tinha passado por outros lugares. Como é que foi o impacto de estar no Carandiru, né? Na época, o maior complexo penitenciário da América Latina. Existia um imaginário também nas ruas sobre o Carandiru. Como que foi o impacto para você estar lá, Cris? Bom, eu, por exemplo, eu não tinha imaginação da cadeia. Quando a gente está fugido na rua, a gente esquece totalmente que existe cadeia. E eu só vivia fugido, né? Eu não vivia na rua praticamente em liberdade de nada, né? Então não tinha nessa daí. Sabia que cedo ou tarde eu ia morrer ou ia parar em alguma cadeia. E o Carandiru era inevitável, porque eu ia parar uma hora lá se eu não morresse, né? Do jeito que as coisas estavam caminhando na minha vida, praticamente tudo está dizendo isso. Então quando eu cheguei lá, eu cheguei no meu habitat. Eu cheguei no local onde eu já estava acostumado a viver, onde eu vivo desde criança e há uma vida de preso, né? Eu sempre tive essa vida de preso, então eu não cheguei num lugar assim onde eu me assustar, um lugar que é diferente para mim. É uma esperança que isso podia acontecer. E se tivesse acontecido, como a gente esperava com a hora de acontecer a prisão, é porque eu não morri. Então, às vezes a prisão vem para preservar a mesma pessoa, né? No meu caso, eu contrariei a estatística da época. A maioria dos companheiros meus da época morreu e eu continuo vivo, né?
E Crick, nesse período, como que era a organização interna do Carandiru, né? Porque a gente sabe que mudou muita coisa da organização de hoje, com o crime organizado atuando de uma forma de disciplinar a logística interna. Como que funcionava a organização interna e como que funcionava também as separações dos pavilhões do Carandiru? O que significava cada um? Enfim, queria que você pudesse dar um panorama para a gente disso. Então, a organização dentro do Carandiru, em cada pavilhão, pertencia às faxinas. As faxinas é o que se pode dizer das organizações que tem hoje em dia, as facções. Mas a faxina mandava na cadeia. É uma hierarquia de um encarregado geral do pavilhão, depois o encarregado de cada andar e o encarregado da boia. E o encarregado de fazer a limpeza. Cada um tinha uma turma. E tinha os faxineiros, os que serviam a boia, que lavava a cadeia, que limpava. E esses daí era o que estava, quando tinha uma confusão, os que estavam para separar, ou resolver, ou acabar no pior. Então, quem mandava na cadeia nessa época era a faxina. E eu, devido a ter um conhecimento muito grande, quando eu voltei da isolada, eu já peguei logo um cargo lá. E esse cargo já subiu logo na mente de muitos que eu era uma pessoa perigosa, que eu era uma pessoa que tinha que ser bem tratado e também sabia tratar os outros, não passava o limite. Então o pessoal já sabia quem que era aquela pessoa. E essa pessoa estava seguindo o que muitos já seguiam nessa hierarquia de comando, né? Por exemplo, um encarregado geral, ele sabia de tudo que estava acontecendo em geral em todos os pavilhões. O encarregado do pavilhão sabia o que estava acontecendo no pavilhão dele. O encarregado dos andares sabia o que acontecia no andar dele. E sucessivamente. Então era uma coisa que tinha reunião direta, assim, para com isso e aquilo está passando batida por causa de você. Isso tá, então tinha sempre que trocar uma ideia. Os encarregados sempre tinham que trocar ideia para estar controlando a cadeia. Tinha os funcionários. Por exemplo, o diretor do pavilhão. O diretor do pavilhão não fazia nada com preso sem conversar com o encarregado. Por exemplo, o funcionário do andar simplesmente servia para fechar e abrir porta, mas ele não tinha ordem de nada. A não ser que o diretor e mais o chefe de disciplina subisse, ou então não abrisse com choque, aí ele tinha uma autoridade, mas nessa época ele não tinha autoridade nenhuma. Ficava na gaiola, lá na chefia lá, e quem comandava tudo era o preso. O preso servia a boia, a alimentação, o preso limpava, o preso sabia de tudo. Só que, por exemplo, morria uma pessoa, o funcionário não ficava pressionando isso. Eu ia lá na faxina aí. Morreu o cara no andar lá, quem foi que matou? Aí aparecia alguém lá que matou, se apresenta lá, se matou ou não, aparecia alguém. Mas ele não ia investigar, ia procurar saber, nada disso. Então quer dizer que a cadeia está no controle total. Eu faço uma base que a cadeia é controlada de uma maneira tão forte, porque um estrupador, por exemplo, nessa época, você não via de montão. Uma pessoa matou uma criança, não tinha de montão. Uma pessoa matou aqui, outra criança ali, outra pessoa bateu na mulher, não tinha de montão. Porque as coisas aconteciam mesmo no Carandiru. As coisas eram... um cara desse que chegava com um BO dessa daí, ele sabia que a coisa era... E não tinha como passar batido. Se o encarregado geral liberasse o estrupador, ele nunca mais ia pegar um cargo de encarregado geral. E sucessivamente os encarregados. Então, eu chegava no andar dele, ele já resolvia lá no andar dele, antes de chegar lá no maioral. Porque matou o cara? Porque é estrupador. Entendeu? E é por aí. Você vê como que a hierarquia da faxina era tão forte que o funcionário, o diretor, e muitas vezes ele vinha trocar ideia ali para as coisas dar uma parada, dar uma acalmada, né? Mas ele mesmo não tinha. O único poder que ele podia ter é chamar o choque, trancar todo mundo e fazer aquela revista. Mas ele não fazia daquele jeito para zoar todo mundo, porque ele sabia que o choque ia embora, 6 horas ou 5 horas, ele ia embora, ele ia continuar. Então, amanhã depois ele ia ter que estar trabalhando no pavilhão de novo sozinho lá, e as coisas aconteciam, e preso nessa época era ousado mesmo, né? E o preso era ousado e ia para cima de funcionário mesmo. E assim como o funcionário também sabia, principalmente no pavilhão 8, sabia como tratar o preso sabia como tratar o funcionário, ele lá e o cá, não tinha uma amizade, né? E a divisão dos pavilhões no Carandiru, o que era cada pavilhão lá dentro? Bem colocado, por exemplo, a divisão do pavilhão é uma questão de segurança. O Carandiru ele nasceu para realmente preservar a segurança. O
que acontecia, por exemplo, começar do pavilhão 2, que não existia o pavilhão 1, né? O pavilhão 2, a maioria que ia para lá é pessoal que trabalhava, conseguiu um serviço, ou o cara já de idade, ou o cara tinha medo de morar no 9, no 8, não queria morar no 7, ia morar no 2. E ali ele ficava ali submisso a morar em 20 num barraco e a não criar confusão para não ir pro fundão. Todo medo que ele tinha, porque ele arrumasse um castigo no 2, ele ia morar no 9 ou no 8. Então ele tinha medo de estudar, então ele tinha uma disciplina, então era um pavilhão bem disciplinado. E praticamente todos trabalhavam lá, todos. Tinha serviço para todos lá, bola, serviço de preso, né? Costurar bola, trabalhar na oficina que faz pregador e outros trampos que existem lá que na mente não vem agora. Mas lá no pavilhão 2 todos trabalhavam. Aí você vai mais à frente, tinha o 4. O que era o pavilhão 4? O pavilhão 4 na realidade era um hospital. Tinha tanto hospital para tuberculose, hospital para todo tipo de doença. Mas um hospital sem os aparelhos de hospital. Tinha a cela que servia como por exemplo, um local onde o preso ia ficar, mas não tinha nada de aparelhagem de hospital, tanto que quando a coisa era grave tinha que levar para o hospital, mandar aqui na rua. Ele era considerado hospital, mas não tinha nada como hospital. Todo tipo de doença que chegava lá, ele dava um pneu de jipe, que era o tal do AS. Chamado de pneu de jipe. Você está com dor de cabeça, toma um AS. Você está com dor no pé, AS. Você está com dor no estômago, AS. Você está com dor no coração, AS. Tudo era um AS. O médico resolvia toda essa questão, dando esse remedinho chamado AS, que todo mundo tinha um apelido de pneu de jipe, ele era branquinho, né? Então, o pavilhão 4 nasceu para isso. Mas com o tempo, começou a propagar muita doença, já separou os andares, um andar de tuberculoso, um andar para a pessoa que está com uma AIDS, por exemplo, lá que ela chegou, e lá embaixo tinha a masmorra, que é um castigo perigoso também, né? E mais acima tinha um seguro bem forte, protegido, que era no 5º andar, que aquele seguro era difícil de chegar. Quer dizer, não era só doente, mas tem uns cursos também lá de enfermaria que acontecia no 4. Aí nós vamos mais para frente, tinha o 6, não tinha um no 5. O pavilhão 5, na realidade, era um misturado. Tinha gente que foi do 9, tinha gente que foi do 7, tinha gente que foi do 4, tinha gente que foi do 8, e tinha gente que já foi direto para o 5 mesmo. O que foi direto para o 5 é que ele trouxe o problema da rua, ele era estrupador, ele passou batido e está morando no seguro, que muitas vezes não dava tempo. Então, o estrupador conhecido não dava tempo, acabava morrendo, era estrupado também. Olha como que é a ordem das coisas. O estrupador era visto mal porque ele é estrupador, mas muitos caras lá no próprio pavilhão 5 pegavam e estrupavam ele. Então é uma coisa horrível, horrível, se eu vou descontar com a mesma moeda, né? Então foi preciso fazer o 5º andar de seguro, o amarelão. O amarelão era um castigo que, para a pessoa que está no seguro ali, é terrível, porque ele ia viver o resto da vida ali sem tomar sol, ele não saía para tomar sol, por isso que ele ficava amarelado, que era chamado de amarelão. E tinha muita gente que ia para o amarelão porque ele criava o problema na rua, mas tinha muita gente que criava o problema ali por pequenas coisas, né? E estava lá no amarelão, depois ele podia descer para o 4º andar, o 4º andar vivia normalmente, não era trancado. E tinha o 3º andar que tinha a Rua das Flores, que era das bichas, né? Que também a maioria estava ali porque não podia morar no 9 e no 8, né? Então, isso aí era o pavilhão 5. Tinha algum dos pavilhão 5 carregados de setor que ia no 8, ia no 9. Era bem poucos que ia. Tinha até alguns times que era que ia jogar no 8 e ia jogar no 9, mas era difícil. A maior parte deles, como era um pavilhão bem no meio, a maior parte deles estava praticamente isolada, né? E aí nós vamos chegar no 6. O pavilhão 6 é um pavilhão de todas as línguas. Todas as línguas. Ali eu vi pessoas presas, podia chamar ele de o Globo. Ali tinha pessoas de todos os países. Tinha canadenses, tinha alemão, tinha japonês, tinha muitos da África, tinha de tudo lá. Mas aquelas pessoas, eu estava lá direto. Eu fazia compra para eles lá no fundão, que lá no 8 tinha lanchonete, tinha mercearia, tinha tudo, e aí a pessoa comprava as coisas lá, assim como no 9 tinha. Era difícil ter nos outros pavilhões, mas tinha também no 5, mas era poucas coisas que eles arrebatavam do 8 e levavam lá para revender. Eram os camelôs do país, né? Então, muitas vezes eu ia lá, eles me pediam para comprar bolacha, pediam para comprar isso, comprar aquilo, mas eu não entendia a língua deles.
mas eles entendiam na gíria. Então ele falava, muitos deles pegavam outro para escrever a lista que ele queria que comprava lá. E essa daí eu fiz muitas amizades com estrangeiros, muitos estrangeiros me conheciam e eu não sabia nunca o que ele me falou. Eu saía de lá, o que ele me falou, mas ele me entendia, é uma coisa interessante isso aí. E esse pavilhão, ele era bem centralizado no meio também, que dá para ver o 8, o 9, o 7, dá para ver toda a cadeia, né? Ele era bem centralizado. Ali também tinha administração, tinha a FIFA, tinha a administração da cultura, que ali já era implantado pelos funcionários. Nos pavilhões, ali o pavilhão 6, quem mandava no pavilhão 6 era funcionário. Não tinha preso faxina. Alguns, não, até tinha alguns presos que servia boia lá, mas tinha um sistema de boia lá diferente dos outros pavilhões, né? Então, por exemplo, eu podia ir lá do 8 para servir boia lá no 6. Ouvi um do 9 servir boia lá, mas geralmente entre eles lá aceitava comer de funcionário, da mão de funcionário, que lá no fundão já não aceitava, o funcionário pagava uma comida para jogar fora na hora. Ele é o inimigo que está me dando uma bomba, ele era visto como inimigo, né? Então o 6 era um pavilhão assim, os caras cheios de medo, vieram por causa de tráfico, mas estão ali naquele cheio de medo de ir nos outros pavilhões, vivia concentrado no 6. Aí nós vamos até o 7. O 7 é uma mistura de pessoa que já viveu no 8, já viveu no 9, já viveu no 5, já viveu até no 4, e alguns que também saíram do 6, tinha estrangeiro no 7 também, né? Que alguém ousou de levar ele para o 7, porque o 7 era um pavilhão visto como falso bacana. O cara tinha uma metida ateísta aquilo, mas lá no 7 tinha muitos que dali corria por cima porque vendeu um apartamento 3, 4 vezes o apartamento, né? E uma coisa que ele pôs na boca ali, 3, 4 ele já não tinha apartamento nenhum, havia um problema criado lá dentro, ele corria por 5, né? Então tinha muito isso daí no 7. Era um pavilhão que não era, os caras de lá não eram muito bem vistos no 8, não era bem visto no 9. Mas tinha alguns que moravam lá porque queria e circulavam na cadeia normalmente, né? Aí nós vamos chegar lá no 8. O pavilhão 8 era o pavilhão mais democrático que existia dentro do país chamado Carandiru, o país da Calcibéria. O pavilhão 8 tinha a mistura dos piolhos, mais veiacos, mais bandido mesmo, malandro. Ali os caras cabeça, né? Para reunir tudo, por exemplo, os melhores faxinas estavam ali para controlar as faxinas do 9, para controlar as faxinas do 5, do 7, estava ali no 8. A cultura estava ali no 8, tudo ali resolvia no 8, o maior campo era no 8, os times que vinham jogar, as seleções que jogavam contra time da rua ia jogar no 8, o show, que era aquele show do palco grande, era no pavilhão 8, tudo acontecia no pavilhão 8, e o pavilhão 8 era um pavilhão que muita gente, quando tinha jogo, ia, porque era um dia de seguro, tinha muito funcionário, não acontecia treta nenhuma, mas muita gente não queria passar ali de jeito nenhum. Tanto que era mal falado, que a mídia não queria lá, pessoas achavam que ir lá no pavilhão e as coisas aconteciam. Até então o pavilhão 9 não era conhecido. Ele não era conhecido, o pavilhão 9 era um pavilhão esquecido, era da molecada. É um pavilhão de moleque. O que era conhecido era o pavilhão 8. Então você vê que ali no pavilhão 8 as coisas aconteciam, tudo ali, debate acontecia ali, ideia acontecia ali, morte acontecia ali, ou salvando vida também acontecia ali, tudo era ali no pavilhão 8, porque ali estava concentrada a nata do crime, né? E aí falar do pavilhão 9. O pavilhão 9, a maioria era recém saída da FEBEM, a maioria, que é a Fundação Casa hoje, moleque. A maioria de moleque primário, que volta e meia, um empurrãozinho já virava uma confusão. Uma palavra mal, quer dizer, um pavilhão que todo mundo vivia de cara fechada. Todos tinham medo, na realidade todos tinham medo. Então o respeito era muito grande por causa desse medo. Esse medo de acontecer as coisas, porque acontecia de repente. Mas também é um pavilhão que residia, que a seita resolveu morar. A seita satânica, ela morava no pavilhão 9. Ali no pavilhão 9 ela expandiu ali o batismo do pessoal que aceitava viver na seita, né? Então é uma seita que ela era muito perigosa. Ela era muito perigosa, que a pessoa, por exemplo,
para ser batizado na seita, tinha que cortar um pedaço do dedo e depositar o sangue dele no altar dele lá, que não é altar, era congá, né? Do mal. Então o pavilhão 9 era fácil deles controlar. Só que eles esqueciam uma coisa, que o 8, a maioria dos barracos do 9 era controlado pelo pavilhão 8, os encarregados. E cedo ou tarde ela ia ter que acabar e arrumar um jeito. Eles não podiam ir no 8, eles não podiam ir no 5, eles não podiam ir pro 7, eles tinham que ficar ali no 9 ali. E ali no 9 eles queriam controlar o pedaço deles. Esse era o pavilhão 9, até então. Até antes do massacre, esse é o pavilhão 9 quieto. Um pavilhão que, né, a morte acontecia também, mas é um pavilhão que não era conhecido mundialmente. Então era isso o Carandiru. A casa de detenção professor Famílio Fábio, porque o Carandiru na realidade é todo aquele complexo, que ainda tem a penitenciária, tem a penitenciária feminina, então aquilo ali é tudo o Carandiru. Mas a casa de detenção professor Famílio Fábio, a que foi implodida, mas é isso aí que acontecia. Tá certo, Crick. Vamos fazer uma pequena pausa para a gente escutar a comunidade carcerária. Vida bandida, sempre no dia a dia. Vida bandida, no Carandiru. Vida bandida, morreu mais um. No Carandiru o massacre foi cruel. A detenção é cemitério de réu. 111 nem é, morreram muito mais. Na calada morre mais um rapaz. Comunidade carcerária é o lema. Invadir a detenção sem problema. A mídia fez um plano pra polícia, dizendo que o preso não merece vida. Vida que você desconhece. Só Deus sabe o que acontece. Cachorro latindo, terror no pavilhão. Corre, corre sem parar, fuzilando os irmãos. O sangue rola solto, maluco no sufoco. Mas acertou a cabeça do louco. O oitavo já foi morto, sabe como é? Rezei pra não ser o nono, né? Vida bandida na periferia. Vida bandida sempre no dia a dia. Vida bandida no Carandiru. Vida bandida, morreu mais um. Eu vejo o sofrimento do menino. Eu vejo uma mulher sem seu marido. Eu vejo uma família destruída. Eu vejo sangue na periferia. Todo dia, sempre na esquina. O comentário rola solto. Aí foi chacina. Eu vejo o IML chegar. Eu vi um pai levantando o jornal para confirmar. Aí fodeu, era o próprio filho dele. Meu Deus, meu filho era inocente. Chorava, chorava, às vezes até gritava. Aê, eu vou matar esses cara. Na vida bandida, aqui não tem justiça. 765 é o destino da minha vida. Na lei vacilei, matei, rodei, e fui parar no xadrez. Vida bandida na periferia. Vida bandida sempre no dia a dia. Vida bandida no Carandiru. Vida bandida, morreu mais um. Vida bandida na periferia. Vida bandida sempre no dia a dia. Vida bandida no Carandiru. Vida bandida, morreu mais um.
Estamos aí de volta com o programa Desobediência Sonora. Hoje aqui na Vila Nova Cachoeirinha, eu, Fernando Konezuki, conversando com o Crick. Crick, continuando nossa conversa aqui sobre o Carandiru, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a importância do futebol e da maconha dentro do Carandiru. Você lá dentro fez um curso de arbitragem, né? Você já me contou sobre jogos importantíssimos que aconteciam lá dentro. Os times aqui, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Juventus, Portuguesa, iam jogar lá. E a maconha também, né? Como que a maconha chegava lá e conseguia fazer com que a cadeia ficasse, entre aspas, óbvio, estabilizada. É interessante essa colocação. O futebol segurava muito a cadeia. Por exemplo, um time do 7 vinha jogar no 8, o time do 7 jogar no 9, do 5, e quando era selecionado para jogar no 8, jogar no 9. Então, nesse momento que está tendo esse futebol assim, era um momento de paz. Porque era uma coisa feita na lista e não podia acontecer as coisas, senão cortava esse lazer, que era um lazer muito importante. E os times aproveitavam para exibir seus melhores jogadores, para ter o treino da seleção, que era também convocada a seleção da casa, para jogar, por exemplo, com o Corinthians, vinha jogar lá o São Paulo, vinha jogar lá o Juventus, o que seja. Um time profissional ia jogar com a seleção. Então a seleção era preparada. Por exemplo, tinha um craque lá no pavilhão 5, mas ele não pode ir pro 8, não. Eu ia buscar. Ele é craque, ele vai jogar na seleção sim, o cara é bom. Então, naquele momento que ele está na seleção ali, ele não está sendo visto pela cagada que ele fez lá fora, está sendo visto como jogador. A pessoa se sentia importante como jogador. Nesse momento, parecia que todos ali era profissional. E tinha um relacionamento muito forte, o futebol, com a maconha, assim. E, por exemplo, a maconha é o que movimentava, por exemplo, um jogo importante. A pessoa apostava lá 100 gramas, 200 gramas, e cada jogador ganhava uma peteca, se ganhasse o jogo, ainda levava um carocinho. Peteca é uma paranga de maconha, viu? E cada jogador ganhava aquilo lá, e o time que saía perdendo tinha aquela lamentação. Então a maconha era interessante que ela controlava essa calmaria da cadeia. Tanto que eu vi um diretor, quando eu cheguei, numa entrevista do Dr. Coronel Guedes, do finado Coronel Guedes, ele foi, acho que, um dos melhores diretores que houve a casa de detenção. Ele é o seguinte, ele falava nas entrevistas dele que ele não controlava a cadeia sem maconha. Mas como é que entrava essa maconha? Não era ele que ia colocar para dentro, é lógico. Ele era bem visto, né? Mas essa maconha entrava, às vezes, 80 quilos numa bolsa. Mas será que uma visita coloca 80 quilos numa bolsa? Não, porque tinha um encaminhamento bem grande, funcionário, tinha portaria, tinha tudo isso, tudo encaminhado até que ela chegava no pavilhão, ela chegava bem cara no pavilhão. E ela era bem distribuída, e isso daí segurava bastante a cadeia. Então a ideia é quando não tinha maconha na cadeia, se acabasse a maconha na cadeia, só tivesse os encarregados, começava a acontecer as tretas. E os caras fumando estavam lá no sossego. Não que não acontecia treta, mas acontecia bem menos. Então a maconha e o futebol, ela tinha uma coisa muito forte que controlava a segurança da cadeia. Ela praticamente fazia com que a paz da cadeia fosse mantida. Mas ela precisa das pessoas que movimentavam essa paz, que eram os faxinas, os encarregados, né? E que tem uma coisa central também dentro do Carandiru, que é pensar na alimentação, né? Pensar na cozinha, pensar na boia. Como que se dava o processo de alimentação? Se fazia a comida lá dentro na cozinha, depois vinha as marmitas? Como é que foi esse processo? Como que você acompanhou esse processo de alimentação lá dentro? Eu cheguei no Carandiru na época que a cozinha funcionava. Na cozinha tinha um encarregado da cozinha. E tinha os encarregados de cada setor, da salada, carregado do arroz, carregado da carne, mas era comida de primeira. O que chegava no Carandiru tinha muitos mercados que não tinha. Era muita fartura de carne, eles fizeram uma licitação muito forte e vinha uma alimentação de caminhão, todo dia chegava. Então, automaticamente ia servir uma coisa de primeira qualidade lá para o fundão, né, para a cadeia. Mas não era isso que acontecia. Acontecia um desvio muito grande de alimento, funcionário, diretor, o próprio preso, que era encarregado de setor, também ganhava uma cotinha. Eu, por exemplo, recebia lá arroz, arroz cru, carne de pedaço e várias coisas, né? E funcionário levava para a rua.
Eles tinham um esquema de levar para a rua, tanto que já umas 2, 3 vezes a Federal, a última vez que eu me lembro, a Federal prendeu uma perua cheia de alimentação antes de acabar essa cozinha. Então é um desvio tão grande dessa alimentação que o que chegava lá pro fundão, para a turma lá do fundão, era o resto. Era aquela porcaria de primeira coisa que já não servia mais para ser distribuído. Então o que acontece? Isso daí deu uma revolta muito grande, porque os funcionários ganhavam, mas o diretor também ganhava. Mas um diretor, que eu não lembro o nome, não sei qual deles foi, ele tinha uma firma, e essa firma fazia o quê? As quentinhas, que é o bandeco. Nada melhor acabar com essa cozinha que estava dando renda para muita gente, muitas coisas, e ter uma renda para uma pessoa só, ou 2, 3, através dessa empresa que ia trazer. E essa empresa também não ia trazer só para o Carandiru, porque o Carandiru também mandava comida para o hipódromo, para distrito, para os DP, para vários lugares. Então quer dizer que essa cantina não ia só para o Carandiru, ia para os DP, e que hoje são CDP, né? Antigamente ele ficava só no DP, não tinha um CDP ainda, né? E muitas delas iam para a penitenciária próxima, que não tinha cozinha, né? Quer dizer, esse desvio de alimentação movimentava muito dinheiro, era muito dinheiro. Então quando acabou, que implantou essa firma, essa empresa, esse lucro passou a ser maior para uma pessoa, 2, 3 pessoas só. E acabou aquela mamata. Mas continua a corrupção. Por exemplo, eu quisesse comprar um arroz, eu pagava o funcionário, comprava arroz lá na rua, comprava bife para mim lá na rua. Eu, por exemplo, eu quisesse comer uma macarronada da hora, ele comprava para mim na rua. A corrupção abriu aspas para a corrupção. E um funcionário corrupto, ele fazia de tudo para ganhar um dinheirinho. No caso de um funcionário que não era corrupto, ele era mal visto até. Mais para frente vamos estar falando disso daí também, mas era uma coisa que a cozinha, a maconha e o futebol também estavam associados. Isso também dava um lucro em geral. Hoje vai ter futebol, vai vir time da rua, nós precisamos tanto, disso. Quer dizer, colocava lá esse suquinho lá para a visita que vinha jogar, e as Coca-Cola e as coisas caras que vinha mesmo ia ser distribuída para quem podia. Quer dizer, sempre existia um meio de distorcer a coisa. Então você vê como é que é uma maneira que eles encontrou de sempre obter lucro. Crick, vamos fazer mais uma pausa agora para a gente ir para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Estamos aqui de volta com o programa Desobediência Sonora, hoje no modelo antigo aqui na Vila Nova Cachoeirinha, Fernando Konezuki com conversa com Crick sobre memórias do Carandiru. Crick, continuando nossa conversa aqui, eu queria que você pudesse contar pra gente algo muito importante que acontece dentro do sistema carcerário, dentro das medidas socioeducativas, enfim, dentro da privação de liberdade, que é o dia de visita. Crick, como que o Carandiru, como que era a organização interna de todo aquele espaço para um dia de visita? É uma coisa muito interessante o dia de visita, porque esse dia de visita começava na sexta. Na sexta-feira é o dia de preparo, de lavar tudo, de arrumar tudo, de deixar os barracos tudo, que a cela tudo bem arrumadinho, os setores bem arrumadinhos, as melhores roupas, porque o dia seguinte ia ter visita, né? Quando a visita era no sábado, começava na sexta. Quando a visita era no domingo, começava no sábado. E às vezes fazia dobradinha sábado e domingo, né? Então a visita era uma coisa prioridade. A educação com a visita tinha que ser prioridade. A pessoa não podia olhar para a visita do outro. E não podia esbarrar numa visita do outro. A menos que nem a gente, eram uns caras conhecidíssimos. E nós tínhamos muito conhecimento, a gente andava a pampa, mas não é um caso assim, por exemplo, no pavilhão 9, a maioria olhava para o chão ou para a parede. Só vivia olhando para o chão e para a parede. Lá no 8 não tinha essa mania não, né? O pavilhão 5 é igual, o pavilhão 7 também é essa mesma coisa de ficar olhando para o chão e não olhar para a visita, né? Quer dizer, a visita
era uma coisa que não se mexia, não se falava de jeito nenhum, a não ser que a pessoa apresentasse. Não adianta, podia ser a mãe do cara. Eu tivesse ali, eu conhecia a mãe dele da rua, e eu fosse falar com ela primeiro, se é um cara, fala, minha mãe aqui, é um problema, tá falando com a minha visita aí, meu. Mas eu conheço ela da rua. Não é assim não, mano. Não é por aí. Então minha mãe veio aí na visita, vem aqui conversar com a minha mãe. Aí era outra coisa, você vê que, né, por exemplo, a minha irmã, eu tivesse uma irmã, ela fosse visitar lá o marido dela, e eu chegasse primeiro na minha irmã, antes do marido chegar, o marido podia ter razão de papai, que o mano foi lá em cima da... Mas é a irmã dele, mas é a minha mulher. É uma propriedade dele. Então ela tinha uma propriedade ali. Então, quer dizer, ele não podia falar minha irmã, não, isso é mulher do cara. Né? Então tinha tudo isso. Você vê que a visita era uma coisa muito importante. A visita era tudo. Pode acabar o mundo, mas não acabasse a visita. Então, uma coisa que foi implantada, que nem a visita íntima, quando foi implantada, mesmo uma coisa que pode acontecer 1000 rebeliões, pode acontecer a lei que eles forem, mas eles não conseguem acabar com a visita íntima. Uma coisa que não foi ganhada só aqui. Ela veio logo depois da anistia ampla, geral e restrita, ela veio com muita força lá da ONU, que aliás também foi feita luta por voto do preso, que não tem direito. Então a visita, até nos dias de hoje, as visitas dentro da Fundação Casa, nas penitenciárias, as visitas em qualquer local que for, é a maior prioridade que o preso tem. Nem funcionário tem o poder de lá visita lá dentro, ele pode até zoar lá na portaria, mas ele não entra para dentro da cadeia. Se ele entrar para dentro da cadeia, ele zoa a visita no cara, ele está arriscado de sofrer um ataque, sim. Então, ele que trabalha lá na frente, a maioria que trabalha lá na frente, os funcionários que trabalham na revista, eles não trabalham lá dentro. Né? Então, às vezes eles fazem coisa contra a visita lá, mas eles não vão lá para responder. E os funcionários que estão lá, vai lá trocar ideia com ele, meu. Nós estamos lá dentro. Então é por aí, você vê como está a importância da visita, é isso aí. E Crique, recentemente a gente teve, né, eu e tu, numa unidade da Fundação Casa, e a gente conversou, né, você falou muito com os moleques sobre a relação com os funcionários, né? Que muitas vezes, na grande parte das vezes, é uma relação muito tensa, muito estremecida, mas na tua vivência dentro do Carandiru, você teve ligações com alguns funcionários que realmente mudaram todo o contexto de lá, né? Que no caso é uma história que você sempre fala do Valdemar. Eu queria que você pudesse falar mais um pouco, né? No Carandiru você teve essa experiência, você viu mais experiências assim? Em geral, como que eram as relações entre pessoas presas lá dentro e os funcionários? Eu até antes de ter o estudo, de ter um pouco de estudo, eu tinha eles como meu maior inimigo. O funcionário era um inimigo que não podia estar trocando ideia. A não ser eu for trocar uma ideia com o funcionário para me trazer alguma coisa de corrupção. Uma droga, ou alguma coisa assim, o suficiente, mas o dinheiro falava tudo, falava primeiro o dinheiro. Então, o relacionamento com o funcionário era bem distante. O preso, o funcionário e o funcionário com o preso. Os dois se viam como inimigos. A partir do momento que o estudo entrou dentro da minha mente, dos meus conhecimentos, eu comecei a perceber que eles também tinham os problemas deles, assim como a gente tem. Eles também têm família, eles também têm filhos, eles também é um ser humano. Quer dizer, ele está ali escondendo o medo dele através do momento que ele tem de autoridade, mas ele também tem medo. E o preso que está ali, ele também tem medo. Ele está em maioria dentro da cadeia, ele quer mostrar forte, mas ele também está com medo. Nenhum não quer se aproximar um do outro. A partir do momento que eu conheci alguns funcionários bons, que nem eu falo, citar o seu Valdemar. E o seu João, por exemplo, foi uma pessoa que me ensinou a ler e escrever, né? Que quando eu cheguei ele já estava velho, agora já está bem caduquinho mesmo, se estiver vivo ainda, né? E o seu Valdemar. Mas o seu João, ele não era funcionário, ele era um professor voluntário. O seu Valdemar era funcionário público, ele era diretor de esporte, cultura e lazer. E o que acontece? Os funcionários não gostavam dele, muitos funcionários não gostavam, principalmente funcionários do 9, do 7 não gostavam dele. E lá na sala dele, lá no 6, que era a sala da FIFA e da cultura, a gente se reunia vários presos, eu vi que muitos presos trocavam ideia com ele de boa. E dava risada de boa. Eu comecei a conhecer aquela pessoa, porque era uma pessoa humana. E ele tem aquela palavra que ele sempre falou em reportagem, falando com a gente que o maior investimento era o ser humano.
se desse a oportunidade dele fazer algum evento, alguma coisa assim, ele ia fazer um evento com o ser humano. E foi quando eu comecei a senhor Valdemar, a gente precisa fazer uns eventos culturais, algumas coisas aí. A cultura do senhor se resume a enfeitar a cadeia só com festa do Dia da Mãe, festa das crianças, festa do Dia dos Pais e mais nada. Nós podemos fazer várias coisas aqui, cultural aqui, mas tem que ver aí se alguém tem algum plano. Eu tenho um plano, né? Então aí começamos a ter um relacionamento, mas já conheci um outro, Bibi, que foi um que fez até um grafite do nosso CD. Aí já conheci um outro ali que também se interessava por essa cultura. Aí já fui conhecendo e levei eles pro 8. E quando eu falei pro pessoal no 8 que eu ia trazer um funcionário sangue bom para nós trocar ideia, os caras ficaram doidos. Falaram, polícia, mano. Mas esses são polícia diferentes. Vocês vão ver, funcionário diferente, vocês vão conhecer. Quem quer, senhor Valdemar, eu vou sempre lá na sala dele. Senhor Valdemar, eu sei. Senhor Valdemar dá mais, senhor Valdemar não traz nada para ninguém, mano. Lógico, o que você quer que ele traz? O que você quer que ele traz, ele não vai trazer, não. Agora, você pede lá para ele trazer giz, para ele trazer som, para ele trazer coisa assim que é para trabalho, para ver se ele não traz. Para trazer caderno, caneta, coisa assim que nós vamos usar, cartolina, cola. Ele dá essas coisas, ele traz mesmo. Agora, o que você quer? Que ele traz droga? Ele não quer. E até os próprios funcionários que mexem com a corrupção não gostavam dele, vocês sabem disso. Aí ele veio. Conheceu os caras, veio o Bibi, veio outro. Aí o relacionamento começou a mudar a partir do momento que começou a ver como que era esses funcionários. Até os funcionários que ficavam na gaiola, que a gente tinha mania de mandar, falando com a autoridade, vai acontecer um negócio, seu funcionário, você fica lá na do senhor. Aí passou a tratar ele melhor. Tem uma treta aí, o senhor faz favor aí para não acontecer um problema com o senhor, são sangue bom. Você vê até a modo de conversar com o funcionário já foi mudando. Porque a cultura está chegando naquele local. E olha que aquele momento que a cultura está chegando era um caldeirão efervescente que a gente não sabia o que ia acontecer. Quando a cultura começou a acontecer no Carandiru, lá fora no Brasil estava uma recessão, estava um problema sério. O lado social lá fora na Liberdade estava muito agitado. E lá dentro a gente procura num outro lado. Então, como foi transportado da ditadura que existia lá para uma democracia que foi nascida lá. Aliás, essa democracia nasceu em 1982. 82, muita gente fala do massacre, do Carandiru, foi um conhecido que morreu 111, que a gente sabe que foi muito mais. Mas eu passei por diversos. Um deles foi de 82, não sei se é o momento agora. Esse de 1982, aconteceu por causa de uns companheiros que queriam fugir. Eles, nessa época eu estava num castigo, né? E lá no pavilhão 4 e existia uma 765, uma arma, né? Uma bereta. E o outro tinha um 38 e os outros fizeram uma réplica, né? E havia uma visita na cadeia, juiz, promotor, não sei o que, havia uma visita e ele atravessaram o pavilhão e ficou esperando essa visita lá no pavilhão 2. Quando essa visita chegou, ele já aguentou a visita. Aguentou a visita, só que o PM da muralha viu e deu alarme. Aí eles aguentaram todo mundo e subiu para o pavilhão 2. Lá em cima do pavilhão 2, a Elzinha era louco, já deu lá com a facada num. E aí pediu helicóptero. Mas tinha um Marcão e mais um outro que não subiu com ele. Porque já ficou com medo, ele estava querendo fugir, mas era cagão, não era nada disso. E não subiu com ele, mas os outros que subiram. E aí o diretor nessa época era o Luizão. O Luizão estava de refém desse outro que deu umas cabeçadas nele, tomou a arma dele e correu. O Luizão era lutador de boxe. E aí pronto, eles perderam o maior refém. Aí ficou só com os reféns da visita e ficou com um, né? Mas o maior refém mesmo era o Luizão. E eles subiram lá para cima, está exigindo helicóptero, está exigindo isso. E já foram cercando tudo ao redor, o Carandiru estava cercado, já cercou a Cruzeiro do Sul. E o que acontece? Ele de lá ameaçando matar mais um, ele descobriu. Os caras, nem todos que estão ali estão armados. Só tem 2 ali que estão com arma de fogo. O resto é tudo réplica, ou é faca, né? Mas quem que está com a réplica aí né? Vai descobrir. E aí já tiraram a roupa das visitas e puseram a roupa dele. E algumas visitas colocaram a roupa de preso. Não está difícil deles ver quem quer. Então os atiradores de elite
de lá da Cruzeiro do Sul começou a atirar. Acertou o primeiro, que ele acertou com um refém. Aí você mataram o Zinho, e os outros começaram a correr, e aí já subiram por baixo, e deu aquela matança total ali. Eu lembro que naquele dia ali, eu não me engano, parece que morreu 36. É um massacre que aconteceu realmente. Massacre do Carandiru, do 9 conhecido, não foi uma coisa de tiroteio, que alguém estava trocando tiro com a polícia. Não foi. Ali foi uma covardia total contra aquelas crianças. Mas o massacre desse dia ali que morreu 66 foi uma coisa de unguento, uma troca de tiro, uma coisa que, quer dizer, não justifica isso também atirar de lá de cima e acertar o refém. Né? Não justifica. Lá da Cruzeiro do Sul, bem longe, você mira telescópio, achou que era o Zinho, matou o refém, depois matou o Zinho. Né? E deu naquilo tudo. Né? Aí depois a cadeia já virou, né? A PM ficou só na muralha, os funcionários também já correram, já ia ter a coisa pior, para você conversar para amenizar, sabe? É uma coisa que as histórias dos longos do Carandiru nego não contam, mas vai contar essa do massacre, que é a mais recente. Agora nós não contamos nem mais do massacre, porque teve outros massacres que estão mais recentes aí, né? Então a tendência do Carandiru é esquecer, só não esquece porque a gente tem uma luta aí, não deixa esquecer. Mas é isso aí, um relacionamento que a gente fala que começou a amenizar a partir do momento que a gente contou com as coisas do passado que aconteceu também. E a gente começou a implantar uma cultura diferente ali dentro. Pique, vamos tomar um pouco de fôlego depois desse relato e escutar mais comunidade carcerária. Daqui a pouco a gente volta. Ser prisioneiro após o parto natural. Ao chegar nesse mundo há um tempo, já estava predestinado a um grande sofrimento. Esqueceram que essa vida era uma criança, sem culpa nenhuma, lhe tirar a esperança. Esse mundo real não lhe reconhece, é de se falar, isso nunca se esquece. Sem ter direito ao que comer, vestir e onde morar, sobrando orfanato como seu futuro lar. A fuga é sua meta, tá consciente, não quer mais ser torturado por essa gente. É o que se pensa quem vive essa situação, arrumar um jeito de chegar no mundão. Ainda criança conseguiu escapar, teve que encontrar como se adaptar. As pessoas não lhe chegavam na rua, mesmo tendo que dormir em calçada nua. Lá naquele mundão não quis andar maltrapilho, muito menos dormir no chão, ele tinha estilo. Na falta de opção, ele então virou ladrão. Cria do governo, isso não é normal. Cria do governo, também não é natural. Cria do governo, não tem vez. Cria do governo, vai viver no xadrez. Ele estava tão sozinho, sem sentido na vida, de alguma forma procurando uma saída. Saída que encontrou, de repente a volta é triste. Foi se envolver na vida do crime. Se arrepende do passado, nada glorioso, é que o futuro para ele vai ser muito doloroso. Sua atitude foi demais e constante, ajuntou com um apetite que lhe foi o bastante. Chegou a pensar no tanto fez, tanto faz, esquecendo às vezes o caminho da paz. Obviamente registrando tudo que os olhos não vê. Ele foi preso e torturado e ninguém vai perceber. Vai estar numa situação um tanto ridícula, seu nome hoje em dia já é sua matrícula. Cria do governo, isso não é normal. Cria do governo, também não é natural. Cria do governo, não tem vez. Cria do governo, vai viver no xadrez. Muitos anos se passou até que ele sentiu a pena que lhe impuseram, ele a cumpriu. Não fez falcatrua no INSS, muito menos esparramou a peste. Não desviou verba pública da nação, não matou 111 ladrão. Na prisão batalhou e aprendeu que não sabia, trabalhou como afinco para obter laboterapia. Passou o tempo, ele estudou e leu o livro de rei, hoje com outra visão, respeita muito mais a lei.
Se seu crime é claro, pra justiça pouco importa. Está no rol dos culpados, isso não se aporta. Se entrou na onda do bumerangue, foi e voltou sem derramar nenhum sangue. Só pede a Deus para lhe proteger da justiça cega e desse seu poder, que lhe fizeram viver vários anos atrás das grades. A sua pena ele cumpriu na integridade. Hoje é um rapper, quer viver em sociedade, quer fazer suas rimas só em liberdade. Tudo que precisa é parar de ser modelo e deixar um dia de ser cria do governo. Cria do governo, não é normal. Cria do governo, também não é natural. Cria do governo, não tem vez. Cria do governo, vai viver no xadrez. Cria do governo, não é normal. Cria do governo, não é natural. Cria do governo, não tem vez. Cria do governo, vai viver no xadrez. Estamos aqui de volta com o programa Desobediência Sonora, eu, Fernando Konezuki, aqui na Vila Nova Cachoeirinha, junto com o Crick, em Memórias do Carandiru. Crick, você passou mais de 40 anos privado de liberdade de diversas formas possíveis. E você não tem nenhuminha tatuagem. No entanto, você foi tatuador dentro do Carandiru. Eu queria que você contasse pra gente a importância da tatuagem e como que foi essa história que você virou tatuador lá dentro e não tinha uma tatuagem? É incrível, desde do RPM, quando eu tinha meus 10 anos, eu tinha mania de roubar tinta de caneta e agulha, aquela agulha da enfermaria e linha. A gente enrolava a linha na ponta e era uma tatuagem grosseira, não sei desenhar direito. Fazia coraçãozinho, amor de mãe, Chico Salomão, aquelas um caixote de catatumba, que eram as coisas de bandido, tatuagem de bandido. Então eu via que era uma coisa grosseira. E eu não queria fazer aquele em mim. Por que eu não queria fazer isso em mim? Porque eu sonhava, muita gente achava que eu não ia sair nunca mais, né? Mas eu sonhava que um dia eu ia sair e eles iam me revistar e não ia ver nenhuma tatuagem em mim, não ia me associar com um cara bandido, não ia me associar com um cara que tirou cadeia. Então eu sempre sonhei isso daí. Vamos fazer uma tatuagem em você? Eu faço sim, mas só se for embaixo da unha. Né? Eu tiro a unha, faz a tatuagem embaixo da unha, depois eu ponho a unha de novo. Então era uma brincadeira que eu tinha e o tempo foi passando, os outros pediam, faz isso aqui em mim, eu fazia e em mim. Aí faz aí pra você ver, ficou da hora em mim, falando, em mim não pega essas coisas, eu nunca quis, como posso dizer, profanar o meu corpo. Eu nunca quis fazer isso, eu acho que é uma profanação pro corpo, o corpo, eu acho, é a minha opinião. Mas hoje eu tenho que mudar todo esse contexto dessa opinião, porque hoje tatuagem é uma coisa comum, uma coisa normal, tem lugares de tatuador, tem ateliê. Naquela época era coisa de bandido. Mas mesmo assim, hoje em dia, eu não quero fazer em mim. E que as tatuagens tinham um significado lá dentro, né? Então quem tatuava um santo significava uma coisa, tatuava teia de aranha era alguma outra coisa. E como é que funcionava esses significados lá dentro? É complicado mesmo. Se a pessoa é um cara com uma rosa tatuada no corpo... O que significava a rosa? O cara já achava que ele era rosinha, né, mano? Tatuar a rosinha, porque ele tatuou um facão, uma faca, um coração, né? Ou o cara com uma cobra no corpo. Dependendo do lugar que a cobra tá, mano, você gosta de cobra, mano? Era uma coisa. Agora, o Cinco Salomão era coisa de assaltante. Ele era assaltante, ele apanhava o Cinco Salomão na mão. Né? Que depois, mais tarde, começou a fazer a tatuagem do palhaço, né? Assaltante de banco, né? Aí tinha aquele caixote que ele fazia da catatumba, quantidade de pessoas que ele matou, entendeu? Então era coisa de matador. Então tinha vários significados que era coisa de bandido. A polícia parou o cara tem um caixote daquele lá, pô, mas você é matador. E tinha um matador de polícia também, tem mais essa, que fazia aquele que já matou polícia, que matou normal, e tinha um do latrô. Então cada tatuagem tinha um significado, sim, embora ela fosse bem grosseira, né? Eu acho que quando inventaram os ateliês mesmo, foi para melhorar essas tatuagens, né? Pintar elas e tirar do corpo da pessoa. Mas eu já encontro hoje em dia a gente com tatuagem assim não sabe nem o que é. Que perigo, né? Crick, tem uma coisa importante dentro do Carandiru, que é o divisor de águas, o antes e o depois do primeiro comando da capital. E você acompanhou esse processo lá dentro, né?
Como que foi o processo de construção disso, mas mais que isso, né? Como foi a mudança da lógica interna em torno do 1533? Eu, por exemplo, eu não faço apologia ao crime organizado. Eu tenho muito amigo que está lá no PCC, muitos aliados, muito conhecidos, tenho sim. Eles estão na vida deles, eles não deixam de ser meu amigo. Mas não me associo à vida que ele está levando, mas são meus amigos. E outros que já morreram, né? Mas como aconteceu o PCC, quando ele veio mesmo, ele veio para acabar com essa que existia. Existia muito estupro banal, morte banal, uma coisa que a faxina muitas vezes não contia total igual eles conteram. A faxina muitas vezes ia para resolver uma coisa, vou resolver aqui, mas matava outra ali. Muitas vezes era uma coisa complicada, se é faxineiro você tem que estar resolvendo. E também outra, a maioria da faxina depois foram para o partido, se batizaram. Mas quando começou a organização mesmo, foi com um grande amigo meu que já morreu há muito tempo, foi o primeiro que veio com as ideias, começava a ideia no pátio, outro ali no campo, outro com ideinha ali, e podia fazer uma organização que a polícia estava demais e tinha coisa demais. Então, o Misael morreu, foi o primeiro a morrer, foi ele que implantou o primeiro comando da capital, foi a primeira pessoa. Aliás, ele não chamava nem primeiro comando da capital, era a Serpente Negra, né, que conforme ela apareceu, ela já morreu rapidinho. Então, logo em seguida, estava acontecendo muitas tretas, muitas confusões, e a gente, no meio dessas confusões, a gente já não queria mais a faxina. No caso, nós do grupo Comunidade Carcerária, nós tínhamos uma família, da comunidade tinha uma família muito grande. A família nossa estava lá para se defender, nós não atacava ninguém, mas nós se defender. Se viesse com faca para cima de nós, daí ia com um montão de facão. E o PCC, ele nasceu assim, para acabar com essas coisas banais que tinha, e nasceu com uma coisa boa. Como coisa boa, a pessoa pode perguntar do crime. Não, para quem está ali no crime, acabar com estupro, acabar com morte banal, acabar com extorsão, é coisa boa. Né? Mas para quem está do lado de fora, falava que isso é tudo coisa de bandido, não é? Nesse momento nós estávamos implantando a cultura dentro do pavilhão. Nós estávamos implantando a cultura ali, fazendo uma coisa que ninguém fazia. Nós estávamos cantando um rap, ninguém sabia o que era rap. Ali dentro da cadeia, não podia conhecer lá na rua, que não dava para conhecer na rua, outros conheciam lá na rua. Eu não conhecia, eu conheci lá dentro. Então nós estávamos implantando a cultura, eu queria fazer alguma coisa diferente. Então quando veio a ideia de que ninguém mais ia matar ninguém à toa, ninguém ia matar ou ter uma confusão sem passar uma caminhada, sem trocar ideia, eu achei a melhor coisa que aconteceu. Porque, por exemplo, vai ter uma treta de um cara lá. O cara morreu lá, agora vamos saber porque o cara morreu. Não, primeiro vamos conversar por que ele vai morrer. Por que ele precisa morrer. Então eu achei uma coisa ótima quando eles vieram com essa ideia. Eu falei, legal. Então, vai já aproveitar, já você vai ser o primeiro a ser batizado. Eu falei, não, leva a mão não. Mas eu estou na cultura, estou na música, estou aí procurando uns estudos aí. E eu não sei o dia de amanhã, mas no momento não é minha hora ainda. Não estou preparado para isso. Pô, mas se você não estiver preparado, quem que está preparado então? E eu sempre dibrei essa questão porque é que nem a tatuagem. Eu sempre achei que um dia eu ia viver em liberdade. E não quis isso para mim também. Naquele momento eu queria me sair fora disso daí. Eu falei, não posso entrar nessa agora, né? Então, por aí. Então, o partido, que eu chamo de partido, que é o PCC, na qual eu sou primo, não sou irmão, né? Eu costumo falar assim, eu sou primo porque ser irmão na Irmandade ali, você está relacionado com ele. Agora você não é mais só. E hoje eu também não sou só, hoje eu estou relacionado a meus companheiros de música e meus trabalhos, então também não sou só. Mas a gente, graças a Deus, não somos de facção nenhuma. E se tivesse de ser, seria do PCC, porque as outras aí tá cheio de estrupador, cheio de gente matando criança aí, fazendo facção. Então, não é fazendo apologia que eu estaria no PCC, mas se eu tivesse de ser, eu estaria nele mesmo, porque essas outras que estão por aí só veio para fazer desgraça lá nas famílias e nas favelas. Crick, para a gente poder encerrar aqui nossa conversa, eu queria que você narrasse para a gente como que foram os seus últimos dias dentro do Carandiru. É engraçado, o Carandiru estava para acabar e todo mundo já estava sabendo que já tinha ido alguns de bonde. Os bondes que estavam indo agora, você viu, teve uma época que eu cheguei no Carandiru, eu viajei de trem.
ainda não tinha aqueles bondão. Depois foi uns bondes modernos e depois nessas últimas vezes viajei de avião. Olha só, saímos num ônibus, de ônibus, entramos dentro de um avião da FAB, né? Quer dizer, e eu não fui embora de Liberdade lá. Dali nós fomos de bonde, vários foram para diversos lugares. No ano seguinte, logo, me lembro de 2002, no começo, eu não sei se foi no meio, houve a implosão. E eu não lembro exatamente, né, do Carandiru. Mas os últimos dias meus, assim, nós estávamos lá apreensivo, nós precisávamos mandar as coisas para a rua, já tem gente de monte, foi do 9, do 7, está esvaziando a cadeia, então a gente precisa fazer alguma coisa. Mandar as coisas embora, nós tinha muita coisa, som, microfone e várias coisas, então fomos mandando embora. E naquela apreensão, porque o bonde chegava na madrugada, e quando chegava na madrugada não tinha jeito, e quem ia buscar lá era a PM. A PM buscar para levar, você não podia levar nada. Tinha que deixar tudo que tinha lá, porque se ele levasse uma coisa, ficava lá, não sei, lá, e os caras estavam sumindo com tudo lá, então ficava tudo no barraco. Nada melhor do que pedir para um companheiro, tô indo de bonde aí, você manda para a rua, para tal lugar, assim, isso. Quem ficava ia mandando, né? E meus últimos dias foi muito tenso mesmo, uma coisa que eu estava esperando a qualquer momento ali. Crick, queria agradecer demais por essa conversa aqui hoje, nossa terceira conversa, né? A gente já falou sobre comunidade carcerária, a gente já falou junto com o Maurício sobre o sistema carcerário paulista, né? Sobre as cadeias do estado de São Paulo, e hoje resgatando um pouco de memória do Carandiru. Crick, muito obrigado. Você quer deixar algum recado, alguma mensagem final? Eu quero deixar assim, eu acho que todo mundo tem que ficar atento a essas reportagens. Muita gente está procurando dentro das mídias sensacionalistas achar alguma coisa dessa forma, não vão achar. É procurando através de uns trabalhos desses, vocês vão achar coisa que você pode até servir como estudo para você e trabalho para você. Então vocês devem ouvir esse daí que eu estou falando e ouvir um pouco mais Desobediência Sonora. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.